Olá, tudo bem? Olá, como vai? Vamos orar? Vamos fechar nossos olhos? Repitam comigo, Senhor meu Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade que temos de louvar e engrandecer o Teu nome e testemunharmos aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Por Jesus. Amém. Bom, hoje a visão, seguindo com as visões que o irmão tem, né, no decorrer dessa caminhada com Cristo, hoje é como Deus me chamou para o Adventismo. Como que Deus te chamou para o Adventismo? Essa visão é interessante porque, como eu não conhecia os adventistas, nem sabia o que era um adventista, eu era um pentecostal que chegou numa igreja e eu tenho aventuras assim com o inimigo e tal, mas na realidade Deus me chamou de uma maneira especial. De repente, quando eu estava orando, eu me vi assim, acordado, vamos dizer assim, no meio de uma avenida, uma estrada muito movimentada, só que naquele momento não estava movimentado, mas de repente é como se eu estivesse andando num sonâmbulo, e eu acordei, e eu pensei, mas o que eu estou fazendo aqui no meio do asfalto assim, né? E eu continuei andando, dava a impressão que era tipo assim 2 horas da manhã, Que quase não tem movimento, que era naturalmente. de noite, não tinha gente, só tinha eu andando ali. E interessante que tinha um cemitério, justamente de verdade, tinha um cemitério. E eu me vi como se eu estivesse voltando da igreja e eu despertasse assim, andando no meio da rua, dormindo no lado do cemitério. E eu notei que, assim, tinha como se fosse uma cerca, um muro muito alto, assim, que era assim, tipo, assim, uma serração. Mas onde eu estava, não tinha serração. E dali para lá, daquele ponto, Em diante tinha. eu fui pelo rumo da estrada. Entrei naquela serração porque eu estava, veja bem, eu estava voltando para casa. Só que a casa que eu estava voltando, espiritualmente, era a casa de Deus, mas eu estava voltando para casa. E quando eu entrei dentro daquilo, sabia o rumo da minha casa, eu pude perceber que eu conseguia enxergar. Dentro daquelas trevas eu conseguia enxergar. Mas eu vi as pessoas gritando, socorro, me ajuda e tal. E eu vi aquelas gargalhadas, como se aquelas pessoas estivessem sendo oprimidas, assim, massacradas e tal. Que, por exemplo, nós, assim, aqui está claro, mas espiritualmente você não enxerga assim um palmo. Só que ao mesmo tempo que você vê que é de noite, mas dá para você ver no meio da escuridão. Então, eu via as pessoas gritando, pedindo socorro, ajuda, e aquelas gargalhadas, e eu fui andando, e de repente eu me vi assim num lugar impressionante. Eu queria andar, mas não dava, as minhas pernas estavam amarradas, e quando eu olhava assim, parecia que era grama, mas mal dava para mover, aquela dificuldade. Sim, sei tal. como é, sei. E quando eu estava naquela agonia, assim, desceu um facho de luz assim, sobre mim e eu pude ver. Então, gozado, com a luz dava para mim andar. E eu gritei assim, cheguei perto da minha casa e gritei, Maria, vamos embora, Cristo está voltando. Aí ela veio e com aquela luz assim, eu olhei para cima e tinha eu acho que era a lua, porque era o círculo da lua e tinha 12 estrelas ao redor, assim, da lua. As 12 estrelas, sabe, né? As 12 tribos. 12 tribos de Israel. Que, na realidade, quando a gente fala sobre os 144.000, geralmente se fala do povo de Israel, mas o povo de Deus também, esses outros, também são judeus, porque no corpo de Cristo ele é judeu, então nós estamos enxertados no corpo dele. Então, aquelas 12 estrelas,
mas a lua estava encoberta, assim como fosse um eclipse. Aparecia só um círculozinho em volta, assim, ó, e as 12 estrelas ao redor. Então, com aquela força daquela luz, nós saímos, eu peguei na mão dela, e nós saímos andando assim, e tinha uma estrada muito grande assim, e nós íamos pegar o trem da salvação. Olha só. Olha isso. Era o trem da salvação. E a avenida era como se fosse um túnel de luz, a gente andando, lá adiante assim, a gente via o trem. E eu dizia para ela, vamos logo que o trem vai partir. Mas fora, assim, a gente escutava as pessoas gritando, pedindo socorro, pedindo ajuda e tal. Aquela mesma opressão da coisa lá, o inimigo trabalhando. E a gente então chegou no trem da salvação e a gente entrou. Por incrível que pareça, era uma locomotiva com muitos vagões, mas tinha poucas pessoas. Né? O mundo, na verdade, jaz em trevas, as pessoas estão se perdendo. Então, a senhora White teve essa visão. E a gente entrou e o trenzinho partiu. Então, essa foi uma das visões, antes mesmo de eu ser um adventista, assim, como depois eu vim ser. Sim. Quando o irmão chegou na igreja adventista, o irmão foi bem recebido por ter ter toda essa bagagem de pentecostal. Como foi o seu caminhar dentro do adventismo? Na realidade, dá até vergonha da gente dizer. Porque, às vezes, quando eu leio ali Jesus falando, né, veio para o que era seus e os seus o rejeitaram. Eu nunca fui aceito pelos irmãos. Qualquer coisa que a gente ia dizer, porque você é pentecostal. As pessoas fugiam de mim como o diabo foge da cruz. Sim. Por mais que você lutasse para fazer as coisas certas, nunca aceitaram. E mesmo pessoas que estavam doentes, que a gente orava, eles eram curados, depois eles passavam por lado de lá e metiam o pau na gente. Então, pensa aquela história do patinho feio. Eu fui o patinho feio dentro da igreja por 42 anos, mais ou menos. Ninguém nunca me aceitou. Só pelo fato, duas coisas que as pessoas não aceitaram. Sim. Quais são? Uma foi terceiro olho. Sim. A visão espiritual. Eu não tenho razão nenhuma para estar falando sobre isso, quer dizer que eu tenho, principalmente porque você vai falar de uma coisa que você tem, que as pessoas não aceitam, o certo seria não falar. Mas eu tenho que contar a minha história como é. Sim. Então, quando eu tinha os 9 anos, então, Deus me deu esta possibilidade. A igreja tem um medo disso. Por quê? Porque o terceiro olho é o olho do Espírito. Então, você pode achar ele em Apocalipse 14, né, 144 mil, que são selados na testa. Você pode achar ele, o selo de Deus, que é o sábado, Êxodo 20, verso 11, que está falando que é o selo de Deus. Mas as pessoas têm medo. E muita gente tem medo de mim, porque Deus muitas vezes me usa para falar a vida da pessoa. Eu não digo que eu tenho dom, ninguém tem dom, dom é do Senhor. Sim. Mas se Ele quiser contar a tua vida para mim, eu posso chegar para você, olha, é assim, 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 você está passando por isso, você fez isso, fez aquilo. Quer dizer, muita gente tem rabo na gaveta, foge de mim com medo. Assim, vai expor minha vida. Só que é um erro. Quanto mais você procurar esconder as coisas, mais você vai ser prisioneira do diabo. Mas assim, sobre essa situação que o irmão está falando sobre expor, a própria Bíblia, ela expõe ou não a história e a vida das pessoas que estão sendo descritas? Por exemplo, se a gente levar em conta, quem quiser levar em conta, veja que Abraão é o pai da fé. Sim. Mas alguém fez mais erro do que Abraão?
Bastante erros. Então, de cara, primeiro teste ele já falhou. Depois ele continuou falhando. Abraão só veio mesmo se converter No último momento. no último momento. E nem por isso Deus deixou de ser com ele. Deus deixou assim, vamos dizer, de ser assim, o resto da vida, porque o que ele mais queria, o que era? O filho. Um herdeiro. Ui, eu tenho tanta coisa e não vai ter. E aí eu vou deixar com o meu servo. Hoje a gente poderia dizer, puxa vida, que nem o Bill Gates, né? Vou deixar com o governo? Deu para entender. Até o próprio Davi, né? O próprio Davi também tem uma história Davi, Salomão. pesada, Salomão, história pesada. E não foi. Só que isso, E não foi escondido, né? irmã, não é para a gente estar assim, criticando ou querendo fazer igual. Já fizeram, também não fazer. Não. Deus ali está mostrando a sua misericórdia, que apesar da pessoa ser falho, Deus é misericordioso. qual? Se você é com Ele, O que fizeram eles vencer esses homens? o que fizeram vencer é perseverança. Perseverança. Veja que quanto mais você estiver atolado no pecado, mais Deus está falando, não desista. Confia em mim. E vamos, porque Deus sabe que é uma luta que você está passando. Sim. Deus permite o seu crescimento. Mas se você não quiser mais nada, Ele não pode fazer nada. Então, por pior que seja, então, quer mais besteira do que fez Salomão? O homem mais sábio do mundo? E o que fez mais besteira do que? Porque aqui a mulherada, me desculpa, mas aguentar uma já é difícil, mas imagina 700 casados e mais 300 por fora. Quantas vidas ele não fez infeliz? Porque, vamos dizer, se uma tivesse o privilégio de ter uma noite com ele, até voltar, não sei o que fosse mesmo, mas enquanto ele estava lá com aquela, as outras estavam. Então, ele fez uma grande besteira e Deus foi com ele e ele se salvou. E dele veio Jesus. Então, nós temos que entender que a vida é uma luta. Deus não tem prazer de ver você ser destruído ou destruída. Sim. Mas, porque na realidade há coisas que o poder não pode resolver. Sim, claro. E a gente vê que no caso, por exemplo, dele, nós temos todas as oportunidades de salvação. Na verdade, todas as histórias contadas na Bíblia, que não são apenas histórias, são verídicas, é para nos mostrar que tem chance para nós também, porque se eles erraram e perseveraram nos pés do Senhor, é sinal de que nós também, se nós perseverarmos, nós também temos chance de salvação. Agora, não podemos fazer como a Laodiceia, que é a última igreja do Senhor, que é confiante, acha que não precisa de não nada, sabe nada. E o que eu fizer está tudo bem. E o próprio Deus chamando ela de desgraçada, miserável, pobre, cega, nua. Isso, exatamente. Que Deus te abençoe, que você consiga entender esse chamado do Senhor. E eu tenho mais visões assim a respeito de coisas que a senhora White viu, que eu também vi, só que era um contraste, na verdade. Sim. Você, às vezes, contar sabendo que vai ser ridicularizado, mas com uma atalaia. Você tinha que falar. Terminamos o vídeo por aqui. Pedimos que vocês curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever se ainda não é inscrito. Ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deixe aqui seus comentários, seus pedidos de orações. Também nos procure no e-mail que está no final do vídeo para ajuda espiritual, aconselhamento. Temos também um grupo que nós estudamos todos os sábados das 15 às 18, mais profundamente a Palavra de Deus. Eu só queria dizer uma coisa. Nós, do Grupo Emanuel, a gente acredita nos dons do Espírito. Sim. Entende? Nós convidamos as pessoas a voltar à raiz. Ou seja, aquela vida de Cristo com os discípulos. Então, a gente, se você tem assim desejo de realmente servir a Deus, seja bem-vindo entre nós. Amém. Até o próximo vídeo.